Bom dia, bem-vindo à nossa live, dia de segunda-feira, às 11h11. Essa série de lives, ela tem o intuito de mostrar para você, trazer consciência sobre todos os aspectos que moldam quem você é, a tua história, como você reage perante as situações, porque muitas vezes você não tem a mínima ideia do porquê você funciona daquele jeito. E quando a gente traz clareza sobre isso já ajuda muito a você começar a ressignificar, a você começar a entender. E quando isso acontece dentro da gente, a gente começa a conseguir tomar decisões mais conscientes, a se trabalhar, a perceber, inclusive, a necessidade de olhar mais profundamente para a nossa história. Entendendo que olhar para a nossa história não quer dizer reviver todas as fases difíceis que a gente passou, mas existem marcadores específicos que a gente viveu e que precisam ser olhados para que você comece a mudar a forma de reagir, a mudar a forma de pensar, né, na tua vida. Então, hoje, o assunto que eu quero trazer aqui para nossa live é como os traumas de infância, eles influenciam em quem a gente é hoje, né? Influenciam na forma da gente reagir diante de cada situação. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é que quando a gente fala em trauma, os traumas que aconteceram, trauma não é só uma situação muito ruim que aconteceu. Uma situação de pais ausentes, a gente pode considerar como trauma. Uma situação onde aquela criança passou e ela não conseguiu entender o que aconteceu, a gente fala como um trauma. Então, não são só situações muito sérias que podem ter sido ancoradas no seu corpo como um trauma. Às vezes uma palavra, às vezes até um olhar censurador de um pai, de uma mãe. Isso cria dentro da criança um trauma. Isso também é considerado trauma. Então é esse olhar dessa infância que eu quero trazer hoje para que a gente discuta mais profundamente sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é que o nosso corpo, ele guarda o que a mente esquece. Então, quantas vezes você passou por uma situação difícil e você fingiu que aquilo ali não aconteceu e você colocou para debaixo do tapete? Mas quando você passa por uma situação parecida, o seu corpo inconscientemente reage àquela situação, levando você direto para aquela primeira marco onde deixou você fragilizada. E o seu corpo é que demonstra esse medo, essa trava, sabe? Coisas que você nem pode imaginar. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, você teve uma discussão com seu pai falou coisas muito duras para você e você queria reagir, você queria falar, mas você não conseguiu. Ficou preso aqui, sabe aquela coisa que você sente que ficou presa? O seu corpo, para conseguir ressignificar aquela situação que foi tão difícil para você, eu já vi ele deixar a sequela de uma tosse onde a pessoa já foi no pneumologista, não tem nada, já foi no médico de alergia, não tem nada, e aquela tosse não passa. E o que é aquilo ali? É o teu corpo reagindo àquele momento que você ficou com aquilo preso. E enquanto você não identifica aquilo ali e ressignifica aquela situação, você vai continuar com aquele sintoma preso. Então, não adianta querer esconder
uma situação difícil que a gente passou, a gente precisa olhar para aquela situação e entender que a partir do momento que a gente olha profundamente para certos marcadores na vida da gente, a gente consegue deixar ir, soltar formas de reagir, formas de pensar, crenças, todas essas coisas que limitam a gente de ser quem a gente veio ser, de ser a pessoa que a gente pode ser, elas são ressignificadas e curadas quando a gente olha para aquela situação, a gente olha para aquele trauma. Quando a gente vai falar de infância, a gente precisa entender que os nossos pais, eles são as figuras responsáveis pela formação do nosso eu, né? Quem eu sou, como eu reajo, como eu entendo a vida, ela é criada na infância a partir do que a gente viveu com nossos pais ou nossos cuidadores. Então, são várias situações, mas especificamente falando da linguagem do pai e da mãe. Então, vamos começar. Se por acaso eu tive um pai que foi muito cobrador, um pai muito ríspido, um pai chegando até a ser violento. Então, imagina você criancinha ali com 5 anos de idade e o teu pai chega para você, chega em casa muitas vezes alcoolizado, estressado do trabalho, chega gritando já com a tua mãe, com toda a tua família, e olha para aquela criança e diz: sai daí, menino, vai para lá, sai daí, para de me atrapalhar, só faz tudo errado, não tem a menor paciência. Como é que essa criança se sentiu? Ou então você é filho de um pai onde uma mãe é uma mãe muito, tem uma energia masculina muito forte, e aquele pai, ele é um pai que baixa a cabeça para tudo, é um homem que não tem voz, é um homem que obedece a tudo que a sua mãe, que tem uma energia masculina mais forte, fala. Então, qual é a imagem que você tem daquela figura masculina que deveria ser a sua referência de força, de provisão, né? de ser a pessoa que seria o pai, porque o pai, ele é a referência de ir para a vida, é quem vai para a vida, é quem dá a disciplina, é quem dá a coragem. E se eu fui uma criança que vivi com um pai que tinha essas características distorcidas, eu vou crescer assim. Por exemplo, se eu tive um pai que tinha um masculino fragilizado, eu vou ser uma mulher que vou me conectar com homens também fragilizados. Eu vou me conectar com homens também que estão indisponíveis para um relacionamento. E enquanto eu não tiver consciência desse padrão de lealdade, eu não tiver consciência de que eu construí dentro da minha mente esse padrão de homem, esse padrão de relacionamento, e eu procuro repetir isso nos meus relacionamentos para honrar a minha família, para honrar o que eu aprendi, né, como dinâmica de casal. Enquanto eu não tenho essa consciência de que eu estou repetindo esse padrão porque foi o que eu vi, foi o que eu aprendi, eu não consigo quebrar esse ciclo. Então, na terapia sistêmica, né, onde a gente trata a vida e as pessoas à luz das leis sistêmicas, eu preciso entender que cada vez que eu repito um comportamento, eu repito uma forma de agir, eu repito um destino que foi igual ao meu pai, à minha mãe, à minha ancestralidade, eu simplesmente estou, por lealdade ao meu sistema familiar, repetindo aquela dinâmica. Não que aquela dinâmica esteja certa, pelo contrário. Quando um sistema familiar ele vem repetindo um padrão, né, seja ele bom, seja ele, né, distorcido, por que ela vem repetindo? Porque o sistema ele traz a necessidade
da gente consertar os padrões que estão errados. Então, enquanto você não conserta aquilo que está errado, aquilo vai sendo repetido e vai sendo trazido pelas novas gerações e trazido mais uma vez e trazido mais uma vez, até que, é o que a gente chama das ovelhas negras, até que uma ovelha negra diga assim, eu não aceito mais esse padrão na minha família. Eu honro toda a história dos meus ancestrais, dos meus pais, mas eu não preciso repetir esse padrão, porque eu entendo que esse padrão não faz sentido para mim. Eu quero começar a escrever uma nova história. Então, por isso que a terapia sistêmica ela é tão linda, porque ela reorganiza toda uma geração, ela reorganiza todo o conteúdo interno, todos os mapas que você construiu, todas as crenças distorcidas que você simplesmente veio repetindo, mas que para você não fazem sentido, para você não trazem força, para você não trazem leveza. Então, o que a gente faz dentro da terapia sistêmica é começar a construir dentro de você o que faz sentido na tua vida. Porque a gente identifica que se um padrão, se um relacionamento, se uma forma de viver, ela pesa, eu começo a me sentir cansada, começo a me sentir pesada, é porque eu estou carregando uma coisa que não é minha, que não é meu, um padrão que eu vi meus pais fazerem, um padrão que toda a minha geração de ancestrais fizeram. Então eu saio carregando aquilo ali que não é meu. E quando a gente começa a olhar e entender essas dinâmicas sistêmicas, a gente começa a transformar a nossa vida. Então, vou dar mais um exemplo. Se eu tenho uma mãe que ela era emocionalmente distante, por exemplo, era uma mãe que estava ali em casa, mas que você não conseguiu criar aquele vínculo afetivo com a sua mãe. Então, você se desenvolve como uma mulher, como uma pessoa que não consegue se vincular afetivamente às pessoas. Você acha que você nunca é o suficiente. Você acha que você precisa moldar quem você é para chamar a atenção, para ser amada, para ser querida. Ou então, se você foi aquela filha que eu citei no exemplo anterior do pai, onde a mãe era muito masculina, era quem mandava na casa, era quem, né, tomava as rédeas ali daquela família, e o pai tinha um masculino mais fragilizado, você vai entender que também não pode confiar no masculino, porque a figura que para você era quem deveria, quem tem a função sistêmica de proteger, ele não protegia. Então você cresceu faltante dessa figura de proteção. Então você vai repetir isso nos teus relacionamentos. Você vai se conectar exatamente com homens que têm essa mesma dinâmica, que foram filhos de mulheres mais fortes do que os homens. Então a distorção ela acaba se repetindo e as pessoas acabam se conectando. Então, um homem fragilizado, ele vai acabar se conectando com uma mulher mais forte, mais masculina, que também está fora do lugar, essa energia exacerbada. A gente tem a energia masculina e feminina dentro de nós, isso faz parte da gente. Mas para que a gente consiga viver uma vida em equilíbrio, a gente precisa ter essas energias organizadas dentro da gente. E a terapia sistêmica, ela vem exatamente para colocar essas engrenagens no lugar, para que você consiga se conectar com relacionamentos mais equilibrados, com pessoas, porque o que acontece? Eu atraio o que eu vibro em mim. Então, se eu estou nessa desconexão, por exemplo, da mulher, do feminino com o masculino, eu só vou atrair pessoas que estão também buscando essa sintonia de desconexão. E aí você diz, mas Lu, eu só atraio homens desse jeito, como é que eu mudo? Você vai mudar quando a energia dentro de você mudar, quando a consciência de dentro de você mudar,
Quando você entender o porquê aquela dinâmica acontece e você entender que você precisa mudar a tua vibração, tuas crenças, tua forma de ver a vida, para que você consiga realmente começar a atrair um tipo de pessoa diferente, porque você se transformou. Enquanto você não fizer esse movimento interno dentro de você, você não vai conseguir mudar o tipo de pessoa que você vai atrair, você não vai conseguir encontrar dentro de você todo o seu valor e aprender a se respeitar e aprender a não aceitar mais migalhas, né? Não aceitar mais pouquinho, se contentar com pouco. Então esse trabalho a gente começa a construir dentro da gente a nossa autenticidade, a nossa fortaleza, conhecer quem nós somos, para que a gente possa verdadeiramente mudar as coisas da nossa vida, né? Como as coisas estão acontecendo, porque o resultado das coisas que acontecem na nossa vida, elas vêm exatamente de como a gente se posiciona, de como a gente se enxerga, principalmente. Sabe aquela máxima que todo mundo diz assim, se eu não me valorizar, quem dirá os outros? Então, se eu não enxergar o meu valor, se eu não entender quem eu sou, o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, eu gosto de dar uma metáfora assim, que a gente, é como se a gente tivesse vivido a vida inteira numa casa, um sobrado antigo, que tinha uma pintura que já estava lá, que tinha uma cozinha arrumada de um jeito, que tinha uma dinâmica diária ali naquela casa. E eu simplesmente, como eu morava ali, eu me adaptei àquilo ali. Então, muitas vezes, o café da manhã daquela casa, ela era um pão com um café. Só que eu não gosto de café, eu gosto de leite. Mas era o café que tinha ali. E eu acabei me acostumando tomando aquele café. Mas eu fui crescendo e eu fui vendo que lá no mundo é diferente, que tem coisas diferentes e que eu gosto daquelas coisas diferentes. Só que enquanto eu moro naquela casa que tem aqueles cômodos, que tem aqueles hábitos, que tem aquelas cores, eu só vou conseguir viver dentro daquilo ali, eu não vou conseguir me desenvolver. E para que eu consiga mudar a minha forma de ver, o meu café da manhã, as cores da minha parede, eu vou ter que construir a minha casa nova. A minha casa com as cores que eu gosto, com os hábitos que eu gosto. Aí o que é que eu gosto? O que é que eu gosto de ser? O que é que eu gosto de fazer? Eu quero plantar uma flor? Não, lá só tem uma grama, não tem flor nenhuma, mas eu gosto de flores. Né? Você entende, consegue entender que nós somos o que nós aprendemos, onde nós nascemos, mas isso não quer dizer que a gente não possa construir uma coisa diferente, com os nossos gostos, com as nossas vontades, e isso a gente constrói a partir do momento em que a gente honra a nossa história. Eu olho para trás e eu digo, eu sou muito grata por toda a história que eu vivi, eu sou muito grata por aquilo que eu recebi de vocês, eu recebi muito. Mas a partir de agora, eu vou começar a construir a minha história, com as minhas verdades, com os meus valores. Então, a terapia sistêmica, todos esses processos, né, de terapia holística, onde você olha o ser humano como um todo, a gente não olha só os problemas conscientes, porque a gente entende que a gente também traz cargas espirituais, ancestrais, lealdades cegas, energias, a gente traz mais uma série de coisas em cima da gente, e que enquanto a gente não olhar exatamente para tudo, a gente não honrar as pessoas da vida e a gente não decidir que a gente quer construir uma nova forma de viver, você vai ficar preso ali. E também você pode ficar preso, porque como diz a minha amada mentora Fernanda Werner, a vida é sua, estrague ela como quiser. Mas eu estou aqui trazendo para você, querendo te mostrar que existe uma forma diferente de viver e que ela é rápida e que ela é leve, porque ela sempre é do jeito como nós determinamos que será.
Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais repetir esses padrões, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, eu não quero mais reagir dessa forma ao que acontece comigo. Eu começo a mudar a minha forma de ser, eu começo a mudar a minha forma de enxergar ao mundo. Eu começo a ver que crenças que eu carreguei a minha vida inteira acabaram me diminuindo. Só que essas crenças, elas não são não a minha identidade. Se eu fui uma criança onde a minha mãe era muito perfeccionista e ela me cobrava muito, dizia, filha, isso aí tá errado, não, você não tá certo, não, tem que melhorar, não, desse jeito não tá bom. Quando você tem uma mãe muito crítica, você cresce como uma mulher que precisa ser perfeita. Só que eu vou te contar uma coisa, criatura. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E graças a Deus, porque perfeição não existe. E essa crença que você criou dentro da tua cabeça é completamente distorcida. E ela só te bota para baixo. Ela só tira o teu valor. Ela só cansa porque ela é pesada. E sabe por que ela é pesada? Porque ela é uma crença que não é tua. É uma crença que você está carregando da tua mãe, por honra, por amor, por lealdade, isso tudo inconsciente, tá? Você não tem consciência disso, não. Mas você carrega isso, então aquilo ali vai pesando. Então aquela crença de que eu preciso estar perfeita, você começa a procrastinar tudo na tua vida, porque você acha que nunca tá bom o suficiente. Você começa a fazer várias coisas, mas nunca para concretizar. Por exemplo, faz milhões de cursos, mas não bota em ação o que está fazendo, porque acha que ainda não está pronta, porque, não estou pronta, não está perfeito. Essa crença de ser perfeitinha é uma das maiores distorções que causam maior sofrimento nas mulheres, porque a gente veio com essa cobrança, então você precisa desconstruir isso dentro de você. E como é que você desconstrói? É entendendo que isso não é seu, é entendendo que isso é uma distorção, né? Então, o que a gente precisa entender é que a gente foi criando máscaras na nossa vida, a gente foi criando máscaras para se proteger, para sobreviver, para não sofrer, para não ser rejeitada, para ser amada, para ser olhada. Mas tudo isso era a criança. Foi a criança que passou pela rejeição. Foi a criança que passou pela cobrança do perfeccionismo. Foi a criança que passou pela ausência paterna ou materna. Enquanto nós estamos na mentalidade da criança, a gente não consegue evoluir. Enquanto eu estou na mentalidade da criança, que é carente, que foi faltante, que sofreu, eu não consigo sair desse padrão infantil. Então, o trabalho da terapia sistêmica, o trabalho de você olhar para a tua história, é justamente fazer o acolhimento dessa criança, mas entendendo que quem está aqui agora é uma adulta. Quem está aqui agora já passou por coisas muito mais difíceis do que essa criança e conseguiu superar e conseguiu chegar até aqui. Então, quando você faz essa conexão e você faz esse acolhimento dessa criança para que a adulta tome lugar no lugar da criança, você começa a se transformar, você começa a ver a tua vida de forma diferente, você começa a se posicionar de forma diferente. Então, isso é muito poderoso. Primeiro, porque você não fica refém de ninguém que está fora. Porque quando eu estou mendigando amor, quando eu estou me moldando para que o outro me ame, quando eu estou esperando uma validação de uma pessoa que vem de fora para saber o meu valor, eu estou sempre pautando
a minha felicidade, a minha força, a realização dos meus sonhos, dos meus desejos no outro. E eu não tenho o menor controle do que o outro vai fazer, dizer, agir. Mas quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu tenho a força. Eu não dependo de ninguém. Eu sei do meu valor. Eu sei da minha preparação. Por exemplo, é como se eu estivesse aqui fazendo essa live para vocês como eu tô. Né? E de repente chegasse uma pessoa e disse: ah, Luciana, eu não concordo com o que você está falando, não. Eu não gosto do seu jeito de falar. Eu acho que você está errada. Se eu sou uma pessoa insegura, se eu preciso agradar as outras pessoas, o que é que isso vai fazer, um comentário como esse? Eu vou me desestabilizar. Mas se eu já construí dentro de mim quem eu sou, o tanto que eu sei, que eu tenho propriedade no que eu estou falando, eu simplesmente vou dizer a ela que isso é uma opinião dela e que se ela não acha interessante o que eu estou falando, é só ela sair da live e tá tudo bem. Porque eu entendi que eu não vou agradar a todo mundo. Eu entendi que eu não sou responsável pelo que as pessoas vão falar de mim, mas eu também sei do meu valor, do que eu sei, e eu preciso demonstrar isso para as pessoas, porque depois que eu enxergo isso dentro de mim, as pessoas também vão enxergar. Isso tem que partir de mim. Então você consegue sentir como isso é poderoso. Sabe, quando eu construo isso dentro de mim, eu acho que todas nós devemos ter essa consciência e buscar incessantemente isso dentro de nós. Sabe, a partir do momento em quando eu comecei, porque eu já fui essa mulher insegura, eu já fui essa mulher que precisava de validação, eu já fui essa pessoa insegura, essa mulher insegura, essa mulher que queria ser amada, essa mulher que não foi vista. Eu já fui isso, eu já fui essa mulher. Mas a partir do momento que eu entendi o porquê eu reagia dessa maneira, e eu entendi que eu seria capaz de sair dali e construir a pessoa que eu sou, porque tudo que eu sou já está dentro de mim. Eu sou essa pessoa. Foi justamente o contrário. Eu não fui criando essa mulher que eu sou hoje. Eu fui tirando a mulher que eu não era e que eu vinha carregando, para que quem eu sou em essência surja. Por isso que eu digo que o meu trabalho é justamente essa reconexão com você mesmo. Não preciso ir buscar fora nada para me compor. A minha força, o meu equilíbrio, a minha potência está dentro de mim. Eu só preciso tirar de mim essas coisas que não são minhas. Então, essa consciência que eu queria trazer para você hoje é justamente essa. Está tudo aí dentro de você. Você só precisa de coragem para olhar para a tua história da forma certa. Não tem que ser pesado, não tem que ser sofrido. Muitas vezes a gente não quer olhar, sabe, para alguma coisa que aconteceu, para organizar e ressignificar, porque a gente tem a distorção, a falsa impressão de que eu preciso voltar aquilo ali, que eu vou sofrer tudo que eu sofri, sabe, que vai ser doído, que vai ser difícil. Não é assim, a cura é do jeito que você determina que ela seja. Então, se eu determino que eu olho para aquilo ali com força, com potência, mas com leveza, é assim que vai ser. Porque eu entendo que eu não sou mais aquela pessoa que sofreu, eu não sou mais aquela criança que passou por aquilo. Eu sou uma pessoa diferente, eu estou num momento diferente, eu estou numa situação diferente. Mas eu sim sei que eu preciso olhar para colocar as engrenagens no lugar para que eu siga cada vez mais fortalecida. Que é esse o nosso trabalho. Porque quando a gente tá em desequilíbrio, é como se a gente tivesse umas engrenagens assim, ó. E à medida que a gente vai olhando para a nossa história, que a gente vai colocando as coisas no lugar, que a gente vai ressignificando, a gente vai criando essa base sólida, que já está dentro da gente, que somos nós. E aí quando você cria essa base sólida, não quer dizer que sua vida vai ficar linda, maravilhosa, que nada vai acontecer, não. Pelo contrário. As coisas vão acontecer, mas só que você
já vai ser outra pessoa. Você já vai ser quem você é. Você já vai ser mais equilibrada. Hoje eu gravei um Reels falando sobre o erro, né? Que a gente tem a noção distorcida de que a gente não pode errar, errar é muito ruim, ai não. Não, esqueça, criatura. Errar é bom, errar é muito bom. Porque quando eu erro, eu conserto e eu melhoro, eu erro e eu conserto e eu melhoro, eu erro, eu conserto e eu melhoro. Então, é esse entendimento que eu posso sim errar, eu posso sim olhar para o que foi ruim na minha vida, mas o que é que eu faço com isso, né? Qual é a velocidade que eu saio desse erro? E essa construção dessa identidade, né, desse trabalho de construir, voltar a ser você, entender quem você é, como é que você funciona, onde é que está a tua força, onde é que está a tua fragilidade, ela faz com que você cometa os erros e não tenha mais medo de cometer erro, porque eu sei que eu vou construindo dentro de mim a força para ressignificar cada um que vai acontecendo. Errou, foi ruim, é uma, ai que merda, joga toda aquela energia fora, não guarda mais dentro de você. Lembra quando a gente falou no começo da live que o corpo guarda tudo que eu prendo dentro do meu corpo? Então, se eu passo hoje em dia, se eu estou nesse processo de reconexão comigo mesma, de força de dentro de mim, de equilíbrio, de presença, quando acontece alguma merda, quando acontece alguma coisa, eu simplesmente boto aquela energia para fora, seja de raiva, de frustração, de tristeza, eu deixo aquilo ali dar vazão, eu dou vazão àquilo, mas rapidamente eu já me levanto e digo, tá, e aí? O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou aprender com isso? Como é que eu vou reagir a isso? E segue para a vida. E cada vez que você vai fazendo esse movimento, você vai ganhando mais força, você vai ganhando mais potência. Então, aprende. Você tem uma essência dessa live que eu queria trazer hoje para você, quanto mais você olhar para dentro, mais força você vai encontrar. Quanto mais você olhar para dentro, menos validação externa você vai precisar. Então o caminho sempre é olhar para dentro. Pode doer, pode em algumas situações ser difícil olhar para o que aconteceu ou para o que eu fiz. Mas quando eu olho com verdade e eu olho me acolhendo e não me botando para baixo e não me recriminando, quando eu olho com potência para a minha história, eu crio uma força que vocês não têm noção do quanto é extraordinário se apropriar de quem você é. Ai, meu amor, que bom que fez sentido para você, porque é isso, a gente precisa muitas vezes ouvir, sabe? E ouvir de quem já passou, né? Porque às vezes a gente ouve, né, de algumas pessoas assim, você diz, para você é fácil. Não. Para mim também foi difícil, para mim também né? Tem situações que são, sim, mas qual foi a escolha? Qual foi a escolha, não, a decisão que eu tomei na minha vida, que mudou completamente a minha vida, e que eu quero que você tome hoje? Eu decidi que eu vou olhar com coragem para tudo que aconteceu na minha vida e tudo que aconteceu na minha vida. Porque eu decido que diariamente eu vou ter uma vida melhor. E isso só vai acontecer quando eu olhar para a minha história, aprender com os meus erros, aprender quem eu sou e construir a partir daqui um direcionamento alinhado com as minhas verdades, com as minhas crenças, com tudo que eu sou e que eu acredito que é o melhor. Quando você começar a construir isso dentro de você, nada, nem ninguém vai te parar. Nada, nem ninguém vai tirar a tua paz. Nada, nem ninguém vai tirar a tua força. E ninguém nunca mais vai dizer o que você deve fazer, para onde você deve ir, como você deve se comportar. Quem tem que dizer isso é você. Acredita nisso. Começa a construir isso dentro de você. Principalmente hoje, 7/7, tem um portal de energia feminina linda chegando por aí. Então, vai lá, escreve, hoje faz uma carta de tudo que você quer ser, de tudo que você acredita que você é, de tudo que você quer construir dentro de você. Ah, que bom, Marli, que foi bom para vocês.
Isso, é isso. A gente precisa olhar, a gente não pode ter medo de quem a gente foi. A gente não pode ter medo da nossa história. A gente tem que olhar com verdade e com leveza. Nunca esqueçam disso. Vocês podem olhar para a história de vocês com pena, com vitimização, mas você também pode olhar para a tua história com força, com leveza. Foi isso que aconteceu. Ok, eu aceito, tá tudo bem, mas o que é que eu vou fazer com isso a partir de agora? Entendam que o mais importante não é o que passou, é o que eu vou fazer com tudo isso a partir de agora. Então pegue a sua criança, acolha, mas diga a ela, você está segura, porque agora quem está no comando sou eu, é a adulta que está no comando, você não precisa mais ficar no controle, você não precisa mais passar pelas situações novamente, agora vai ser completamente diferente. Então você acolhe a tua criança interior e você assume a tua posição de adulta. Faz sentido? Eu espero que essa live tenha contribuído com você, que seja para você pelo menos parar para pensar um pouco mais, né, sobre como você está levando a tua vida, sobre como você está reagindo e entender que existe uma forma de sair, sim, basta que você decida. E às vezes a gente não consegue fazer só, às vezes a gente precisa de um apoio. Então, se você entender que precisa de um apoio, vá atrás, porque a gente consegue resolver muito mais rapidamente, muito mais facilmente, quando a gente tem uma pessoa que guie você, que oriente você, tá? Então, fiquem com Deus aí, obrigada pela companhia, e segunda-feira que vem estarei de volta aqui às 11h11 com mais um assunto que eu espero que faça total diferença na tua vida, viu? Um beijo.